Bianca é a órfã inocente sob a guarda do santo da cidade. Ela não imagina que o padre Dante Ferrari cometeu o crime mais cruel apenas para possuí-la. Agora, ele exige sua pureza e sua submissão total. Curta e inscreva-se. Dante não busca o céu, ele quer a rendição absoluta de Bianca. O sol da Sicília não perdoa, ele açoita. Através dos vitrais altos da paróquia de Castelfiorentino, a luz caía em lâminas sólidas sobre o mármore frio, iluminando as partículas de incenso que dançavam como fantasmas no ar denso. No altar, a figura de Dante Ferrari permanecia imóvel. A batina preta do homem parecia uma armadura de seda, e o cheiro de mirra preenchia o espaço, tentando sufocar o odor metálico da tragédia que pairava na nave. Os dedos do padre apertavam o breviário com força. Diante dele, 2 caixões de carvalho fechados repousavam no centro da igreja. Para o mundo, era um acidente cruel. Para Dante, o som do metal retorcido no fundo do despenhadeiro fora apenas o fechamento de um contrato necessário. Se a família Vitali tivesse partido para os Estados Unidos, Bianca seria apenas uma memória. Mas agora, sob as leis de sangue e testamento, a jovem pertencia à jurisdição dele. Ela era a posse do Dom. Bianca Vitali ocupava a primeira fila. O véu de renda preta escondia os olhos da jovem, mas não a curva acentuada da mandíbula dela ou a palidez de mármore do pescoço de Bianca. Aos 19 anos, ela era uma estátua de dor cercada por parentes que pareciam abutres, esperando o funeral acabar para discutir a herança. Ninguém ali sabia que o destino daquela linhagem já fora selado antes mesmo do óleo do freio vazar na curva da montanha. A missa era um teatro de sombras. Cada palavra em latim que saía da boca de Dante era uma nota de deboche contra o Deus que ele fingia servir. Ele era o santo de Castelfiorentino, mas os olhos do homem estavam fixos no movimento rítmico dos ombros de Bianca. Ela não soluçava, permanecia estática, vulnerável e perigosamente bela sob o luto. De repente, Bianca se levantou. O som dos sapatos da jovem no chão de pedra ecoou pela nave, um estalido seco que cortou o murmúrio das orações. Ela caminhou em direção ao altar, como se Dante fosse a única tábua de salvação em um naufrágio que o próprio homem havia provocado. O tecido preto do vestido abraçava o corpo da órfã, uma visão que afrontava a castidade de fachada da paróquia. Padre. A voz da jovem era um sussurro quebrado, uma nota desafinada que vibrou diretamente na base da coluna de Dante. O homem desceu o primeiro degrau do altar. O movimento foi lento, calculado. Ele era o protetor, o mentor, o homem que a segurou sobre a água benta há quase 2 décadas. Dante estendeu a mão direita e o anel de prata com o selo da paróquia brilhou sob a luz solar. Era um símbolo de autoridade que servia apenas como uma algema invisível. Bianca hesitou. O calor que emanava da jovem, misturado ao aroma de baunilha e tristeza, atingiu os sentidos de Dante. Ela inclinou a cabeça, os lábios pálidos de Bianca aproximando-se da joia de prata. O contato foi uma descarga elétrica. O calor da boca da jovem contra o metal gelado do anel do padre enviou uma onda de choque que desintegrou qualquer resquício de santidade no ambiente. Os dedos de Dante roçaram levemente a pele do queixo dela, um toque breve, mas que para o homem pareceu o ato de marcar uma propriedade privada. Naquele segundo, enquanto o sol queimava lá fora, Bianca buscava absolvição no homem que havia condenado a vida dela à escuridão. Ela não tinha a menor ideia de que o refúgio da jovem era, na verdade, o carrasco dela. A queda espiritual não foi um estrondo. Foi um mergulho silencioso em um abismo de veludo. Dante Ferrari não era mais apenas o padre. Ele era o dono daquela alma. E a missa estava apenas começando. As paredes da casa paroquial não eram feitas apenas de pedra. Eram feitas de tempo e silêncio acumulado. O ar ali dentro era mais frio, uma umidade que parecia se agarrar aos ossos, exalando cera de abelha, papel velho e um rastro acre de tabaco de luxo. O odor característico que Bianca agora associava apenas a Dante. A mala pequena, a única coisa que restara da vida da jovem antes de o asfalto consumir os pais dela, parecia pesar toneladas. Cada passo dado no corredor estreito ecoava, denunciando a presença de Bianca naquele santuário que, por força de um testamento, tornara-se a clausura dela. A jovem sentia o olhar do padre.
Não era preciso vê-lo para saber que Dante Ferrari estava em algum lugar nas sombras, observando a órfã que ele mesmo resgatara do caos. O quarto no final do corredor foi preparado para você, Bianca. A voz do homem surgiu baixa, vinda de trás, vibrando contra o topo da cabeça da jovem. Bianca estancou. O coração da órfã martelou contra a base da garganta, um ritmo frenético que ela tentava esconder sob o tecido do vestido de luto dela. Dante não caminhava. Ele se movia como uma sombra projetada sem ruído. Bianca virou-se devagar. O homem estava perto demais. A batina preta parecia absorver a pouca luz do ambiente. Dante era uma muralha de autoridade. O colarinho rígido apertava o pescoço do padre. Mas era a frieza analítica nos olhos cinzentos dele que imobilizava a jovem. Ele estendeu a mão para pegar a mala e, por um segundo, os dedos dele roçaram os de Bianca. O contato não foi gentil. Foi como o toque de um metal aquecido. A jovem recolheu os dedos instintivamente, mas o espaço era exíguo. Ao recuar, as costas de Bianca atingiram a madeira pesada de uma das portas. O estalo ecoou no vazio. Dante não se afastou. Pelo contrário, o homem deu um passo à frente, ocupando cada centímetro de oxigênio ao redor da jovem. Ele pousou a mala no chão, mas manteve um dos braços estendido, a mão apoiada na porta, logo acima do ombro de Bianca. Ela estava encurralada entre a madeira secular e o calor sólido do corpo dele. "Você está trêmula", o homem observou. Não era uma pergunta, mas uma constatação possessiva. "O luto é uma tempestade, Bianca, mas as paredes desta paróquia são grossas o suficiente para mantê-la protegida. É tudo muito diferente aqui", a jovem conseguiu sussurrar, o gosto metálico do nervosismo invadindo a boca dela. O cheiro do padre envolveu a jovem. Sob a fachada de homem de Deus, havia algo viril que exalava poder. Os olhos do Dom desceram para os lábios de Bianca por um milésimo de segundo, antes de prenderem o olhar dela com uma força que tirava o fôlego. O mundo lá fora é cruel, especialmente para uma mulher na posição da jovem. Sem recursos, sem família. Dante inclinou o rosto levemente, a sombra da mandíbula dele quase roçando a têmpora de Bianca. "Você não possui nada além da minha palavra e da minha guarda. Entende o que isso significa?" A órfã não conseguia responder. O calor que emanava do homem atravessava as camadas do vestido, uma provocação constante à vulnerabilidade da jovem. Dante era o confessor, o tutor e o homem que segurara a mão dela no funeral. Mas ali, naquele corredor, ele parecia algo muito mais perigoso do que um padre. Dante aproximou-se mais, a voz agora apenas um fio de som que arranhava a pele da jovem. "Significa que você é minha responsabilidade perante Deus, e eu não costumo falhar com as minhas obrigações. Cada suspiro da jovem, cada pensamento, agora pertencem a este lugar." O homem retirou a mão da porta, mas a sensação da presença dele continuou a esmagar Bianca. Ele se inclinou, pegou a mala novamente e indicou o caminho com um gesto seco. "Entre. Desfaça as coisas dela. À noite, ouvirei os pensamentos de Bianca no escritório. Preciso saber se a alma da jovem continua pura após tamanha tragédia." Ele se afastou, deixando para trás apenas o vácuo de uma autoridade que não aceitava recusas. Bianca ficou parada, olhando para as costas largas cobertas pelo tecido preto, sentindo que aquela casa de pedra não era um refúgio. Era uma armadilha perfeita. O cubículo de carvalho cheirava a pecado esquecido e cera de abelha. Dentro do confessionário, o espaço era tão exíguo que o ar parecia ter sido drenado por gerações de fiéis desesperados. Bianca sentia o peso do silêncio sobre os ombros dela, uma pressão física que a forçava a se encolher no banco estreito. A madeira rangia sob o peso da jovem, um protesto estridente no vazio da igreja deserta. Do outro lado da grade de metal treliçada, havia apenas uma sombra maciça. Ela sabia que era ele. Dante não precisava se anunciar. A presença dele tinha uma gravidade própria, um magnetismo sombrio que puxava o oxigênio para fora dos pulmões da jovem. O calor que emanava do homem atravessava os pequenos furos da divisória, carregando o rastro persistente de sândalo e a promessa de uma autoridade que não conhecia misericórdia. "Comece, Bianca." A voz dele surgiu, um barítono ríspido que vibrou na caixa torácica da jovem. Não era um convite, era um comando revestido de uma falsa paciência clerical.
Eu não sei o que dizer, padre. As pontas dos dedos da órfã tatearam a escuridão até encontrarem a grade. A frieza do metal foi um choque vindo daquele ambiente abafado. A mentira é o primeiro degrau da ruína, Dante sentenciou. O som do couro da batina dele roçando no assento indicou que o homem se inclinara para a frente. Você se mudou para a minha casa, trazendo mais do que roupas pretas e luto. Traz segredos. Pensamentos que queimam a sua língua quando você tenta rezar. Bianca fechou os olhos com força. A pulsação da jovem martelava contra a jugular, uma batida descompassada que ela tinha certeza de que o padre podia ouvir através da madeira. Cada fibra do corpo de Bianca queria fugir daquela clausura, mas os pés pareciam fundidos ao chão. Tenho tido sonhos, pesadelos com o acidente, mentiu a jovem, a voz falhando. Não me faça perder tempo com o que já sei. Houve um estalido seco, como se Dante estivesse apertando as articulações dos dedos. Quero os pensamentos impuros, aqueles que fazem o sangue da jovem correr mais rápido quando as luzes da paróquia se apagam. Aqueles que você teve hoje, no corredor, quando o meu corpo bloqueou o seu caminho. O gosto metálico do medo invadiu a boca de Bianca. Ela apoiou a palma da mão trêmula contra a grade, buscando equilíbrio. No mesmo instante, uma sombra maior cobriu a claridade pálida que vinha do outro lado. Dante espalmou a mão contra o metal, exatamente sobre o ponto onde os dedos da órfã estavam. A vibração foi instantânea. A madeira parecia conduzir o calor do homem como um condutor elétrico. Bianca não se afastou. Ela estava paralisada pela audácia do gesto. Era um toque proibido, mediado por uma barreira que deveria garantir santidade, mas que agora servia apenas para amplificar a luxúria velada daquela situação. Sente isso? Dante sussurrou, a boca tão perto da grade que a jovem podia sentir o hálito quente dele atingir a têmpora dela. É a sua carne reconhecendo a verdade. Você se sente suja por desejar a proteção do homem que veste a batina. Você quer se confessar ou quer ser punida pelo que sente, Bianca? Eu não sinto nada. A jovem arfou, as unhas cravando-se nos vãos da treliça. Mentira. O padre rebateu, a voz descendo uma oitava, tornando-se algo animalesco que arranhava a sanidade de Bianca. Seu coração está tentando escapar do peito. Seus dedos estão gelados de desejo e pavor. Diga-me, detalhe por detalhe, que imagens povoam sua mente quando você olha para as minhas mãos durante a Eucaristia? Imagine que eu não sou seu tutor. Imagine que estas paredes não pertencem a Deus. A mão do homem pressionou a grade com mais força, fazendo o metal gemer. Bianca sentiu uma onda de calor avassaladora subir pelo abdômen, uma resposta traidora de um corpo que começava a se curvar àquela dominação psicológica. Ela queria odiá-lo. Queria denunciar a hipocrisia do homem que usava a fé como uma mordaça. Mas a sensação da presença dele, tão absoluta e perversa, era a única coisa que a fazia se sentir viva em meio à morte que a cercava. Eu imagino. A órfã começou, a voz sumindo em um suspiro quebrado. Continue, ordenou Dante, o tom agora carregado de uma antecipação cruel. Imagino o senhor sem esse colarinho. Imagino se a pele dele é tão fria quanto a voz dele. O silêncio que se seguiu foi mortal. Por 5 segundos intermináveis, a única coisa audível era a respiração pesada de ambos, um duelo de pulmões que buscavam o mesmo ar viciado. Dante retirou a mão da grade de forma abrupta. O vácuo deixado pelo contato foi como um corte na pele de Bianca. 3 terços e uma noite de vigília no altar, o homem disse, voltando ao tom analítico, mas com uma nota de triunfo que fez Bianca tremer. E não saia do quarto até que eu a chame. A sua penitência está apenas começando, Bianca. E eu serei o seu único juiz. Ele saiu do confessionário antes que a jovem pudesse processar o comando. Bianca ficou sozinha na escuridão, com a mão ainda marcada pelo formato da grade e a alma irremediavelmente manchada. O eco da água vertida sobre a prata soava como um veredito final no silêncio da sacristia. Bianca observava o fio de líquido cristalino cair do jarro, partindo a superfície espelhada da bacia que repousava sobre a mesa de carvalho. O ambiente era pequeno, saturado pelo cheiro de mofo das vestes litúrgicas e pelo aroma inconfundível de Dante, que agora parecia preencher cada fresta de oxigênio disponível. Aproxime-se, Bianca. O comando de Dante veio desprovido de qualquer suavidade. A jovem obedeceu, os pés arrastando-se pelo piso de pedra. Os dedos da órfã ainda latejavam,
exibindo o rendilhado avermelhado que a grade do confessionário deixara na pele dela horas antes. Dante estava parado diante da bacia, a batina preta fundindo-se às sombras da sala. O homem puxara as mangas levemente para cima, revelando punhos fortes e o relógio de aço que brilhava sob a luz bruxuleante das velas. Sem esperar por um gesto da jovem, o padre buscou as mãos dela. O contato foi abrupto. Os dedos do homem envolveram os pulsos de Bianca como algemas de carne e osso, puxando-a para o limite do espaço pessoal dele. O calor que emanava do Dom era uma afronta à temperatura gélida da paróquia. A culpa não se apaga apenas com orações, mas com a disposição de ser moldada pela vontade maior. Dante murmurou. A voz dele desceu para aquele registro baixo que fazia a nuca de Bianca formigar. O homem mergulhou as mãos da jovem na água fria. O choque térmico a fez arfar, mas o aperto de Dante não afrouxou. Ele começou a massagear as palmas dela sob o líquido. O movimento era lento, circular e dotado de uma pressão que beirava a dor. Os polegares do padre pressionavam exatamente as marcas deixadas pela treliça, esmagando a pele sensível contra os ossos. Bianca mantinha o olhar fixo na água, onde as mãos do homem, maiores e morenas, moviam-se com uma destreza predatória. A sensação da pele molhada deslizando contra a dele era confusa. O sabão de lavanda tornava o toque escorregadio, mas a força de Dante garantia que a jovem não pudesse recuar 1 milímetro sequer. Olhe para mim, o Dom ordenou. A órfã ergueu o rosto devagar. Dante não estava olhando para as mãos que lavava. Ele a encarava com uma fixidez que atravessava as camadas de resistência da jovem. Os olhos cinzentos do homem estavam escuros, as pupilas dilatadas, a ponto de quase eclipsar a íris. Havia algo ali que Bianca não conseguia nomear. Uma tensão que fazia a mandíbula dele saltar a cada respiração. Você diz que tem pensamentos impuros. Dante continuou, a voz agora rouca. Acha que esta água pode lavar o que está gravado na mente de uma mulher, Bianca? O senhor disse que a penitência traria paz. A jovem conseguiu articular, embora a voz dela soasse pequena, quase engolida pelo som da água que transbordava da bacia. Dante soltou um dos pulsos dela, apenas para segurar o queixo da órfã, forçando-a a manter o contato visual. O polegar do homem, ainda úmido, traçou o contorno do lábio inferior de Bianca com uma urgência contida que a fez estremecer. Ele parecia querer esmagar aquela inocência. A jovem via isso no modo como ele a apertava, como se estivesse tentando fundir a existência dela à dele através daquele ritual distorcido. A respiração do padre atingia o rosto da jovem quente e rascante. Por um segundo interminável, o mundo se resumiu ao cheiro de lavanda, ao frio da água nos dedos dela e ao desejo indomável que emanava do homem que vestia a batina. Dante parecia estar em guerra consigo mesmo, os dedos cravando-se na pele macia do rosto da órfã, enquanto a mente dele lutava contra impulsos sombrios. Ele a soltou de repente. O silêncio que se seguiu foi devastador. Dante pegou uma toalha de linho branco e começou a secar as mãos da jovem com uma eficiência fria, como se o momento anterior nunca tivesse existido. Mas os olhos do Dom ainda traíam a tempestade interna. Vá para o quarto dela, ele disse, a voz voltando ao tom de autoridade gélida. E não saia de lá. A purificação exige isolamento. Bianca recuou, sentindo as mãos ainda em brasa apesar da água fria. Ela virou-se e saiu da sacristia, enquanto o olhar de posse do homem queimava as costas da jovem. No fundo da sala, Dante observava a bacia. A água ainda ondulava. Ele mergulhou as próprias mãos no líquido agora turvo, fechando os olhos enquanto tentava sufocar o rugido do sangue nas veias dele. O plano estava funcionando, mas a peça principal do tabuleiro estava se tornando a única religião do Dom. A porta entreaberta era um erro que Dante Ferrari raramente cometia. O filete de luz dourada que escapava para o corredor escuro da paróquia era um convite ao desastre, e a curiosidade de Bianca fora o gatilho fatal. O homem entrou no escritório sem produzir ruído, os sapatos de couro deslizando sobre o tapete com a discrição de um carrasco habituado às sombras. Lá estava ela. Bianca permanecia estática diante do armário de carvalho aberto, onde a batina dava lugar ao corte impecável de um terno italiano de seda cinza. Os dedos pequenos da jovem, ainda exibindo a umidade da purificação forçada, roçavam o cano frio da bereta 9 milímetros que repousava sobre o balcão,
logo acima de maços de notas de 100 euros. O choque no rosto da órfã era uma obra de arte inacabada. A compreensão de que o santo guardava o arsenal de um demônio começava a infiltrar-se nos olhos arregalados dela. O sangue rugiu nos ouvidos de Dante, uma mistura violenta de fúria pela violação do santuário dele e uma excitação sombria por vê-la ali, profanando o segredo do homem. Curiosidade é um pecado que costuma cobrar um preço alto, Bianca. A voz da jovem sumiu em um suspiro quebrado quando ela girou. As costas batendo contra a prateleira de livros seculares, Dante avançou com a precisão de um caçador. O espaço entre eles desapareceu em 2 passos largos. Ele não precisou encostar na jovem para que ela sentisse o peso da autoridade. A estatura do homem e a sombra da batina a envolveram, prendendo-a contra o couro das lombadas dos livros. Dante pousou as mãos na estante, uma de cada lado da cabeça de Bianca, encurralando-a em uma cela de carne e madeira. O cheiro de papel antigo e óleo de arma misturou-se à baunilha que emanava da pele da órfã. Bianca estava presa. Os pulmões da jovem trabalhavam rápido, o peito subindo e descendo, roçando levemente o tecido da veste clerical dele. O que é tudo isso? O sussurro da jovem foi um tremor audível. O terno, as armas. Padre, quem é o senhor? Dante não respondeu. Em vez disso, permitiu que o silêncio se tornasse a única linguagem permitida entre os dois. 1 segundo. Ele observou a palidez do pescoço dela, onde a jugular saltava como um animal encurralado. 3 segundos. Os olhos cinzentos do padre subiram, ignorando o terror naquele olhar, para focar exclusivamente no que o desgovernava. A boca da jovem. Os lábios de Bianca estavam entreabertos, úmidos, emitindo uma respiração quente que atingia o queixo de Dante. 5 segundos. A fúria por ela ter descoberto a verdadeira face do homem foi gradualmente substituída por uma possessividade visceral. Ele desejava esmagar aquela dúvida com um beijo que cheirasse a pólvora. 7 segundos. Ele inclinou o rosto levemente, a ponta do nariz roçando a têmpora dela. Dante sentiu o calor que emanava daquela pele molhada. 9 segundos. A boca dele parou a 1 milímetro da dela. Dante podia sentir o gosto da incerteza no ar. O mundo lá fora, a igreja, a máfia, nada existia além do vácuo agonizante entre os lábios deles. A mandíbula de Dante travou com tanta força que um estalo ecoou no silêncio. Ele era um homem de estratagemas, mas ali, com o corpo de Bianca vibrando sob o domínio dele, a fera que escondia sob o colarinho clerical exigia ser alimentada. Você viu o que não devia, o homem murmurou, os lábios quase colados aos dela, sentindo a respiração da jovem falhar. E agora, não há oração no mundo que possa apagar essa imagem da mente de Bianca. Você não pertence mais a Deus, Bianca. Você pertence ao que está escondido nestas sombras. Ele se aproximou mais, o calor dos corpos tornando-se um incêndio silencioso. A mão da jovem subiu, incerta, parando a milímetros do peito do homem, onde o coração de Dante martelava uma cadência que nada tinha de sagrada. O som de um estilhaço vindo do andar de baixo cortou a tensão como uma lâmina fria. O clã rival havia chegado. O trovão rugiu como um animal ferido sobre os telhados de Castel Fiorentino, fazendo as janelas da casa paroquial vibrarem em seus caixilhos de madeira podre. No corredor escuro, Bianca sentia o frio da pedra sob os pés descalços da jovem. O vestido de dormir, de um algodão branco e quase transparente, era uma proteção pífia contra a atmosfera carregada daquela noite. Cada clarão de relâmpago revelava as sombras das estátuas de santos, que pareciam observar a órfã com um julgamento silencioso. A imagem do metal retorcido do carro dos pais de Bianca, que voltara em sonhos com uma nitidez cruel, agora se misturava à visão da bereta de Dante sobre o mogno. A jovem não sabia do que tinha mais medo, do fantasma da morte ou do homem que guardava armas sob o altar. Bianca parou diante da porta pesada do quarto dele. Hesitou. O som da chuva era um açoite constante. Sem pensar, a jovem empurrou a madeira. Dante Ferrari não estava dormindo. O homem estava parado diante da janela, observando a tormenta. Sem a batina, vestindo apenas uma camisa branca de linho com os primeiros botões abertos e calças escuras, ele parecia despojado de uma divindade fabricada. A largura dos ombros de Dante e a rigidez da postura do homem comunicavam uma periculosidade
que o colarinho clerical costumava camuflar. Ele não se virou quando a jovem entrou. O escritório não foi o suficiente para você, Bianca. A voz dele era um rastro de gelo na escuridão. Agora invade os meus aposentos no meio da noite? Eu não consegui ficar sozinha. O barulho, o sonho... Bianca deu um passo à frente, os dedos torcendo o tecido fino do pijama. Por favor. Dante girou devagar. A luz de um relâmpago iluminou o contorno agressivo do rosto do homem, as sombras acentuando a linha da mandíbula. Ele caminhou em direção a ela, com uma calma que fazia o sangue da jovem gelar e ferver simultaneamente. Quando parou a poucos centímetros, o calor que emanava do padre era um contraste violento com a frieza do quarto. Você busca conforto no homem ou no monstro? Dante perguntou, a voz descendo para um sussurro rascante. O homem estendeu a mão. Bianca esperava um gesto paternal. Em vez disso, os dedos longos e fortes de Dante envolveram a base da nuca da jovem. O toque foi possessivo, a palma da mão quente demais contra a pele úmida de suor frio da órfã. Ele a puxou para perto, forçando-a a erguer o rosto. O padre diria para você rezar, Bianca. Diria que Deus é o seu refúgio. O polegar do homem começou a traçar o contorno da orelha dela, descendo lentamente até o tendão do pescoço, pressionando com uma força que beirava o domínio absoluto. Mas o homem que está diante de você, o homem quer que você aprenda que não existe refúgio fora destas mãos. Bianca arfou, o peito subindo e descendo de forma errática. A mão dele desceu da nuca para o ombro, apertando o músculo com uma firmeza que a marcava. A jovem podia sentir a respiração de Dante, um hálito que cheirava a café e a promessa de algo proibido, batendo contra os lábios da órfã. O silêncio que se seguiu foi denso. Dante não desviou o olhar. Durante 10 segundos intermináveis, ele focou apenas na boca entreaberta de Bianca. O vácuo entre os dois parecia carregar o peso de 1000 pecados não confessados. A mente da jovem gritava para fugir, mas o corpo reagia àquela proximidade com um magnetismo que a impedia de recuar. Dante inclinou o rosto. A ponta do nariz do homem roçou a bochecha dela. A tensão era um fio de navalha esticado ao limite. Bianca fechou os olhos, esperando a queda definitiva. Saia! A palavra foi dita contra a pele da jovem, ríspida e seca. Bianca piscou, atordoada. O aperto no ombro dela afrouxou, mas ele não a soltou completamente de imediato. O homem a encarou com uma fúria contida, as pupilas tão dilatadas que o cinza dos olhos havia desaparecido. Saia antes que eu decida que a sua penitência será passar o resto da noite sob o meu corpo, e não sob a minha proteção, Dante sentenciou, a voz vibrando com uma promessa letal. Agora. Dante a soltou como se a pele da jovem o queimasse. Bianca recuou, tropeçando nos próprios pés, o coração martelando contra as costelas. Ela fugiu para o corredor, sentindo o olhar dele cravado nas costas da jovem, mais pesado que qualquer batina. O sol de Castel Fiorentino era uma ferida aberta no céu da Sicília, mas sob o arco de pedra da paróquia, a sombra era fria e calculista. Dante Ferrari observava através da fresta da porta lateral. Os dedos do homem, entrelaçados em um rosário de ônix, apertavam as contas com uma força que fazia as articulações empalidecerem. Lá fora, Bianca estava parada junto à fonte. Ela não usava o véu. O vento morno brincava com as mechas soltas do cabelo da jovem e ela sorria. O destinatário daquele sorriso era um jovem da vila, um camponês com mãos calejadas. Dante sentiu um gosto amargo subir pela garganta, um veneno que nada tinha a ver com o vinho da missa. Era uma bile negra, o instinto do dom despertando sob o tecido da batina. O rapaz tocou o braço de Bianca por um breve segundo. Foi o suficiente. Dante emergiu da escuridão. Os passos do padre no cascalho não foram rápidos, mas carregavam a promessa de uma tempestade. O jovem camponês recuou no instante em que viu a figura alta e sombria. O medo era uma reação natural diante daquele homem que exalava a aura de quem decide quem vive e quem morre naquelas terras. Padre Dante. Eu só estava... O rapaz gaguejou, a voz sumindo sob o olhar gélido do clérigo. Vá. A palavra de Dante foi um estalo seco. Agora. O jovem não esperou uma segunda ordem. Ele fugiu, deixando Bianca sozinha com o guardião dela. A jovem se virou para Dante, a respiração curta, o peito subindo e descendo com uma agitação
que o homem não sabia se era desafio ou pavor. Dante não deu espaço para perguntas. Ele avançou, a mão grande e pesada do homem envolvendo a cintura de Bianca com uma autoridade que a tirou do chão. Ele a puxou com violência para o abrigo da sombra, colando o corpo miúdo da jovem contra a textura áspera da batina dele. Bianca soltou um ganido baixo, as mãos espalmadas contra o peito do homem, sentindo a rigidez dos músculos sob o colarinho clerical. Você parece esquecer quem governa os passos da jovem, Bianca, o homem murmurou, a voz descendo para um registro rascante. Ele inclinou o rosto, enterrando o nariz na curva entre o pescoço e a orelha dela. Inalou com força. O perfume de baunilha da órfã, misturado ao calor do sol, era uma droga que nublava o discernimento do homem. Dante roçou a ponta do nariz na pele macia, sentindo a pulsação frenética da jugular de Bianca sob os lábios dele. O mundo lá fora é cheio de vermes que desejam o que não podem ter, ele continuou, sentindo Bianca tremer nos braços dele. Você não pertence a esta praça. Não pertence àquele garoto. Dante apertou a cintura dela com mais força, os dedos dele marcando o tecido do vestido leve. A proximidade era absoluta. Ele podia sentir o calor das coxas da jovem contra as dele, uma provocação que fazia o sangue latejar nas têmporas do Dom. A máscara do padre começava a rachar sob o peso de uma obsessão que exigia exclusividade. Se eu vir você sorrindo para outro homem novamente... Ele parou, a respiração quente atingindo o lóbulo da orelha da jovem, fazendo-a fechar os olhos. Eu farei questão de que ele nunca mais tenha olhos para ver nada. E você, Bianca? Você descobrirá que minha misericórdia tem limites muito estreitos. Ele a soltou de forma abrupta. Bianca cambaleou, as mãos indo para o pescoço, onde o rastro do hálito do homem ainda queimava como ferro em brasa. Dante a encarou, o rosto uma máscara de pedra que não traía o incêndio que rugia nas veias dele. Entre. O confessionário espera por você à noite. E desta vez, Bianca, eu não aceitarei omissões. O homem se virou, a batina ondulando como a asa de um corvo, e desapareceu na escuridão da igreja, deixando para trás apenas o som do coração de Bianca, batendo contra o silêncio opressor de Castelfiorentino. A paz da paróquia de Castelfiorentino foi estilhaçada pelo som seco e metálico de vidro sendo esmagado no andar de baixo. Bianca, que estava encolhida no quarto dela sob a ordem de Dante, sentiu o ar tornar-se chumbo nos pulmões da órfã. O silêncio que se seguiu não foi divino. Foi o prelúdio de um massacre. A jovem ignorou a ordem de isolamento. O pavor de ficar sozinha era maior do que o medo da punição. Quando ela alcançou o topo da escadaria de mármore, o cenário era um pesadelo tingido de sombras e pólvora. Dante Ferrari não era mais o homem que segurava o breviário. O homem estava no centro do corredor, a batina aberta, revelando o terno italiano que Bianca vira no armário secreto. Na mão direita, ele empunhava a bereta cinzenta. Diante do Dom, um homem desconhecido tentava inutilmente alcançar uma arma no chão. O sangue tingindo o tapete de um carmim escuro e viscoso. Dante disparou. O som foi um trovão confinado, um estalo que ecoou pelas paredes de pedra, fazendo os ouvidos de Bianca zunirem. O invasor tombou para trás sem vida, os olhos fixos em um teto que nunca lhe daria a absolvição. Bianca soltou um arquejo quebrado, as costas batendo contra o corrimão frio. O cheiro de enxofre e ozônio inundou os sentidos da jovem, misturando-se ao aroma da chuva, que começava a açoitar as janelas. Dante não vacilou. Ele não rezou pelo morto. O homem apenas inclinou a cabeça, o perfil do Dom endurecido pela adrenalina, e guardou a arma na cintura com uma frieza cirúrgica que despojou qualquer vestígio de santidade que restava nele. Ele se virou e a viu. A distância entre os dois pareceu encolher sob o peso do olhar do homem. Dante caminhou em direção a ela, os sapatos de couro estalando sobre o piso manchado. Bianca queria fugir, mas as pernas da jovem eram feitas de cinzas. Quando o homem a alcançou, a órfã desmoronou nos braços dele, um movimento instintivo de choque. Ela o abraçou com força, escondendo o rosto no tecido da camisa do homem, sentindo o calor violento que emanava da pele dele e o ritmo frenético de um coração em cadência de guerra. Dante soltou um som baixo, algo entre um comando e um lamento, e segurou o rosto da jovem com as mãos que acabavam de tirar uma vida. Os dedos do homem, ainda quentes, cravaram-se na carne macia das bochechas de Bianca,
forçando-a a olhar para o abismo nas pupilas dele. Olhe para mim, Bianca, o homem ordenou, a voz vibrando com uma eletricidade bruta. Esta é a única oração que resta. Ele não esperou por uma resposta. Dante tomou os lábios da jovem com uma voracidade que não pedia permissão. Era uma pilhagem. O beijo não foi doce, nem carregado de conforto. Tinha o gosto metálico do perigo e a urgência de quem acaba de atravessar o limiar do inferno. Bianca sentiu a língua do homem invadir a boca dela como uma marcação, um selo de posse que anulava qualquer vontade própria que a jovem ainda tentasse preservar. O contraste era devastador. O cheiro de incenso que ainda impregnava a batina dele, lutando contra o cheiro de pólvora e o suor da luta. A jovem gemeu contra os lábios dele, um som de protesto que logo se transformou em uma rendição absoluta. O corpo da órfã, traidor e sedento, colou-se ao dele buscando a solidez do monstro para ignorar o horror do mundo. Dante a prensou contra a parede fria, uma das mãos descendo para apertar a cintura de Bianca com tamanha força que a jovem teve certeza de que marcas permanentes ficariam na pele dela. O beijo tornou-se mais profundo, mais rascante. Naquele instante, sob o rugido da tempestade e o olhar gélido dos santos nas paredes, Bianca Vitali deixou de ser a órfã protegida. Ela se tornou o altar onde Dante Ferrari sacrificaria a própria alma. Ele se afastou apenas o suficiente para que as respirações se tornassem uma só. O Dom a encarava com uma fome que nenhuma hóstia poderia saciar. Agora, o homem sussurrou, a voz carregada de uma satisfação sombria. Você sabe exatamente a quem pertence. O silêncio no refúgio era absoluto, uma redoma de vidro que os separava do massacre deixado no corredor da paróquia. Abaixo das fundações seculares da igreja, o ar não cheirava a incenso, cheirava a madeira de cedro, o uísque caro e a eletricidade residual da morte. Bianca observava as paredes revestidas de veludo escuro e as garrafas de cristal que brilhavam sob a luz suave. Ali, o padre Dante Ferrari havia morrido, dando lugar ao homem que ocupava o centro daquele santuário profano. Dante estava sentado na beirada da cama de dossel, de costas para a jovem. A batina fora descartada em um canto, uma carcaça de seda preta que não servia mais ao propósito da peça. O homem vestia apenas a calça do terno cinza e a camisa branca totalmente desabotoada, revelando a largura dos ombros dele e a musculatura tensa das costas do Dom. Bianca aproximou-se com passos incertos, o pijama de algodão branco roçando nas pernas da jovem. A imagem do homem disparando contra o invasor ainda estava queimada na retina de Bianca, mas a fúria sentida no corredor havia sido substituída por uma calmaria pesada. A órfã parou atrás dele, os olhos fixos na pele morena marcada por cicatrizes que não foram causadas por chicotes de penitência. Eram marcas de guerra, sulcos de balas e cortes de lâminas que desenhavam um mapa de violência na carne do homem. Com a mão ainda trêmula, a jovem estendeu os dedos. O toque foi leve. Ela traçou a linha de uma cicatriz irregular que cruzava a omoplata esquerda de Dante. A pele ali era endurecida, um relevo de dor que o homem carregava em silêncio. Dante não se moveu, mas a respiração dele travou. Bianca sentiu o calor que emanava do corpo masculino, um incêndio constante que a batina sempre tentara esconder. Ela continuou o movimento, descendo os dedos pela coluna vertebral do homem até parar onde o tecido da calça começava. Isso não foi feito por Deus, a jovem sussurrou, a voz soando rouca no vazio do bunker. Deus não governa o mundo onde essas marcas foram feitas, Bianca. O homem respondeu, a voz sendo um barulho rascante de pedras se chocando. Na Sicília, o céu é apenas um teto para quem não tem onde se esconder. O homem girou devagar, sentando-se de frente para a órfã. O rosto de Dante estava limpo de qualquer máscara clerical. Os olhos cinzentos estavam despidos de falsa piedade, revelando a alma de um Dom que não pedia perdão. Ele buscou a mão da jovem, envolvendo os dedos pequenos de Bianca nos dele. O contraste era gritante. A delicadeza dela contra a mão marcada pela fuligem e pelo sangue que o homem tentara lavar. Ele entrelaçou os dedos nos dela, apertando com uma força que buscava uma resposta. Bianca não recuou. Pelo contrário, a jovem apertou a mão do homem de volta, um pacto silencioso sendo selado naquele gesto. Ela sabia que, ao tocar aquelas feridas, estava abandonando a luz da vila para caminhar nas sombras do Dom. Ela não era mais a protegida, era a cúmplice.
Dante a puxou para o espaço entre as pernas dele. As coxas de ambos se entrelaçaram, o algodão fino do pijama da jovem contra o tecido caro da alfaiataria do homem. Ele enterrou o rosto no ventre da órfã, soltando um suspiro longo, enquanto as mãos de Bianca se perdiam nos cabelos escuros do homem, que acabara de destruir o conceito de moralidade da jovem. Não há volta, o homem murmurou contra o tecido, a vibração da voz de Dante atingindo o âmago da jovem. Você é o meu segredo mais sombrio, Bianca, e eu vou queimar o mundo se alguém tentar tirá-la deste abrigo. Eles se deitaram no centro daquela luxúria oculta, os corpos se encaixando com precisão. As pernas de Bianca se enroscaram nas dele, uma âncora em meio ao caos. No escuro do refúgio, enquanto a chuva martelava a terra acima deles, a união das mãos no centro do peito do homem era a única lei que restava. Dante fechou os olhos, sentindo o perfume de baunilha da órfã finalmente sufocar o cheiro da pólvora. Bianca não dormiu. Ela apenas observava o homem que a matara para o mundo, sentindo que, finalmente, a clausura havia começado de verdade. Os sinos de Castel Fiorentino não dobravam. Eles gritavam. O som metálico reverberava contra as paredes de pedra da catedral, anunciando o auge da festa da padroeira, mas para Bianca, cada batida soava como o martelo de um juiz batendo contra o destino dela. O interior da nave estava saturado pelo cheiro sufocante de incenso, cera derretida e o suor de centenas de fiéis. A luz das velas tremeluzia, lançando sombras distorcidas sobre as estátuas de santos que pareciam observar a cena com severidade. Bianca estava posicionada à direita do altar-mor. O vestido de luto, agora acompanhado por uma mantilha de renda fina que cobria os cabelos da jovem, parecia pesado demais. Ela sentia o peso do olhar da vila inteira. Eles a viam como a órfã trágica sob a proteção do santo. Mas a jovem sentia o rastro do beijo do homem e o calor do bunker ainda impregnados na pele de Bianca. A mão direita da órfã, escondida entre as dobras do tecido, apertava o terço com tanta força que as contas marcavam a palma da mão dela. No centro do presbitério, Dante Ferrari era a imagem da perfeição clerical. Vestido com os paramentos dourados da missa solene, ele parecia uma entidade esculpida em mármore. Cada gesto do padre era milimétrico. Cada oração proferida em latim ecoava com uma cadência que hipnotizava a multidão. No entanto, Bianca via a rachadura na máscara. Ela via o modo como os olhos cinzentos de Dante a buscavam entre os rituais, com uma fome que nenhuma hóstia poderia aplacar. O silêncio caiu sobre a catedral quando Dante interrompeu a liturgia. Não foi um silêncio de adoração, mas uma ausência de som carregada de um pressentimento sinistro. O homem não caminhou. Ele desceu os degraus do altar com a determinação de quem decidira que o céu não era o lugar dele. Ele parou diante da jovem. A multidão prendeu a respiração coletiva. Dante estendeu a mão esquerda e, com um movimento lento, retirou o anel de prata com o selo religioso que usava no dedo anelar. O símbolo do compromisso do padre reluziu uma última vez antes de ser despojado. Ele tomou a mão de Bianca. A pele do homem estava quente, em brasa, um contraste violento com a frieza dos dedos da órfã. Dante depositou o anel de prata no centro da palma da jovem e, com um aperto firme, fechou os dedos de Bianca sobre o metal gelado. O que é de Deus permanece no altar, ele disse, a voz baixa, projetada para que cada canto da catedral ouvisse o som da renúncia dele. O que é meu, eu reivindico aqui. Um murmúrio de choque percorreu os bancos. Mulheres faziam o sinal da cruz. Homens se entreolhavam com o pavor de quem vê um milagre se transformar em sacrilégio. Dante ignorou o mundo. Ele levou as duas mãos ao rosto de Bianca, segurando-a com uma possessividade que não admitia contestação. Os dedos do homem, marcados pelas cicatrizes de guerra, cravaram-se levemente na mandíbula da jovem, forçando-a a encarar a devoção perigosa que brilhava nos olhos dele. Bianca sentiu os joelhos fraquejarem. A pressão das mãos de Dante era o único ponto de ancoragem dela. Ele não a olhava como um tutor. O homem a olhava como um conquistador. Olha para o território que acaba de banhar em sangue para possuir. Não havia piedade naquelas pupilas dilatadas, apenas o anúncio de uma soberania que estava prestes a mudar a Sicília. Bianca, ele murmurou, e apenas a jovem pôde ouvir o tom rascante da voz de Dante. O tempo das sombras acabou. Hoje, você sobe ao meu lado. Ele não pediu permissão. O homem puxou a jovem levemente,
mantendo as mãos no rosto de Bianca por mais um segundo, marcando-a perante os homens e as divindades como a propriedade irrevogável dele. O escândalo era um fato consumado. A santidade fora sacrificada em favor do poder. Dante virou-se para a multidão, mantendo a órfã presa ao lado dele pela cintura. O braço do Dom envolvia a jovem como uma corrente de ferro sob a seda dos paramentos. O silêncio que se seguiu foi o de um túmulo sendo lacrado. Ninguém ousava protestar. Dante Ferrari havia jogado a batina aos pés da padroeira e naquele altar de mármore o Dom havia nascido. A mansão na encosta de Castel Fiorentino era um monumento ao poder e ao silêncio. Longe dos olhares inquisidores da vila e do peso sufocante do incenso, o ar ali cheirava a maresia e a uma liberdade perigosa. Bianca observava a escuridão do mar Tirreno através da janela panorâmica, sentindo o anel de prata do homem, que ela ainda apertava na palma da mão da jovem, pulsar contra a carne. O luto havia sido deixado na catedral. Agora, a órfã vestia uma seda pérola que deslizava sobre a pele de Bianca como uma carícia líquida, mas a alma da jovem ainda se sentia despida diante da gravidade do que estava prestes a acontecer. O som da porta se fechando foi um estalido seco que encerrou o mundo lá fora. Dante não usava mais os paramentos de ouro. Ele era apenas o homem que trazia a escuridão nos olhos cinzentos dele. O homem vestia a calça de alfaiataria preta e uma camisa de seda escura, desabotoada o suficiente para revelar a base do pescoço onde o colarinho clerical costumava deixar a marca dele. Ele não era mais o santo, era o Dom, o arquiteto daquela realidade brutal, e Bianca era o troféu mais valioso do homem. Dante caminhou em direção a ela com a deliberação de quem não conhece obstáculos. O magnetismo do Dom era uma força física, uma pressão que forçava os pulmões de Bianca a buscarem oxigênio em espasmos curtos. Quando o homem parou às costas dela, o calor que emanava do corpo masculino atravessou o tecido fino do vestido, fundindo-se à espinha dorsal da jovem. "O anel, Bianca", o homem sussurrou, a voz sendo uma nota rascante que vibrou na nuca da jovem. "Devolva-me o que selou a sua promessa." A jovem se virou devagar. A mão do Dom estava estendida, mas Bianca não entregou a joia imediatamente. Ela olhou para as mãos dele, as mãos que batizaram, as mãos que mataram e as mãos que agora exigiam a rendição da jovem. Com um movimento trêmulo, a órfã depositou o anel de prata na palma do homem. Dante não o colocou no dedo. Ele o jogou sobre o mogno da mesa com um desdém final pelo passado. Ele segurou o rosto da jovem com uma ferocidade contida. Os polegares de Dante traçaram a linha da mandíbula de Bianca, forçando-a a encarar o abismo nas pupilas dele. Não havia mais nada sagrado entre eles, apenas a verdade crua de uma obsessão que havia esperado 19 anos para ser consumada. "Hoje, você deixa de ser pura aos olhos de Deus para ser a rainha de um monstro", o homem sentenciou, a voz carregada de uma satisfação sombria. "E eu farei questão de que você nunca esqueça o gosto da sua escolha." Dante a puxou para si, eliminando qualquer rastro de espaço. O contato foi uma colisão de mundos. Ele a beijou com uma urgência que não pedia permissão. Era uma pilhagem sistemática dos sentidos de Bianca. A jovem sentiu o gosto da dominação e do perigo, mas o corpo da órfã, traidor e sedento, respondeu com uma ebulição que ela não conseguia mais conter. Ela agarrou os ombros do homem, os dedos cravando-se na seda da camisa, buscando apoio enquanto a gravidade parecia desaparecer sob os pés da jovem. Ele a levou para a cama de dossel, onde os lençóis de linho negro pareciam um convite ao sacrifício final. Dante a deitou com uma firmeza que não admitia fugas. O homem pairou sobre ela, uma sombra maciça que eclipsava a luz da lua. Quando ele despojou o vestido de seda da órfã, a pele de Bianca reluziu como mármore sob o olhar dele. Era a primeira vez que o homem a via assim, sem as barreiras da fé, e o modo como ele a observava, como se estivesse avaliando cada centímetro da nova possessão do Dom, fez com que a jovem sentisse um fogo gelado percorrer as veias dela. O toque dele foi uma marcação. As mãos grandes e calejadas de Dante exploravam as curvas da jovem com uma autoridade que a fazia arfar, cada carícia sendo um passo a mais para longe da inocência. O homem não era gentil. O toque dele tinha o peso da reivindicação. Bianca sentia o cheiro do homem, a mistura de sândalo
e o rastro metálico da adrenalina, enquanto se perdia no ritmo imperativo daquela união. Quando a dor da primeira vez surgiu, Dante não se afastou. Ele a segurou com mais força, colando o peito ao dela, as cicatrizes da vida pregressa do Dom pressionando a pele macia de Bianca. O homem sussurrou o nome dela contra o pescoço da jovem, uma oração profana que selava o pacto entre o assassino e a sua única redenção. Bianca sentiu as lágrimas quentes escorrerem pelo rosto da órfã, não de tristeza, mas da percepção esmagadora de que ela agora pertencia, irremediavelmente, àquele homem e àquela escuridão. Eles se moveram juntos em uma dança de poder e submissão. Naquele altar de seda e pecado, Bianca Vitali foi destruída e reconstruída. Ela não era mais a órfã. Ela era a cúmplice, a alma que agora carregava a marca do Dom em cada célula. A entrega foi absoluta. O silêncio que se seguiu foi o de um mundo que acabara de ser irremediavelmente alterado. Dante a manteve presa contra si, o braço pesado sobre a cintura da jovem, enquanto a respiração de ambos voltava ao normal, rítmica e sombria. Ele havia vencido. E ela, finalmente, estava em casa. As portas de carvalho da Catedral de Castel Fiorentino abriram-se com um estrondo que cortou o ar estagnado da praça como um golpe de misericórdia. O sol da Sicília, impiedoso e eterno, banhou os degraus de mármore, mas a luz não trouxe alívio. Bianca sentia o peso do mundo nos ombros dela, sustentado pelo toque férreo de Dante Ferrari na mão da jovem. Ela não usava mais o véu de luto ou a mantilha de renda. Os cabelos de Bianca estavam presos em um penteado rígido, adornado por pequenas joias que brilhavam como gotas de sangue congelado. Dante era uma visão de poder absoluto. O terno italiano de seda escura moldava-se ao corpo do homem com uma precisão que a batina jamais permitira. Sob o tecido caro, Bianca sabia que as cicatrizes dele pulsavam com o triunfo daquela manhã. O anel de prata da igreja fora substituído por um anel de sigilo em ouro maciço, o símbolo da linhagem siciliana que o Dom agora liderava sem máscaras. Ele não caminhava como um homem de fé. Ele se movia com a cadência de um monarca que acabara de anexar um reino. O silêncio na praça era sepulcral. Centenas de moradores, os mesmos que antes se ajoelhavam para receber a bênção do santo, agora permaneciam estáticos. O terror era uma névoa invisível que subia do cascalho. À medida que o casal descia o primeiro degrau, um movimento ondulante começou na primeira fila. Velhas de preto, homens de mãos calejadas e jovens prostraram-se. Um a um, a cidade inteira se ajoelhou diante do novo Dom e da consorte dele. Bianca apertou os dedos contra a palma de Dante. As pernas da jovem tremiam, mas o aperto do homem era um lembrete constante de que a queda para a liberdade fora cancelada. Ela agora era parte daquela engrenagem de medo. O gosto metálico da adrenalina inundava a boca de Bianca, enquanto ela observava as cabeças baixas, percebendo que ninguém ali ousaria questionar o desaparecimento dos pais da órfã ou a origem do sangue que manchava a história do guardião dela. Dante parou no centro do patamar superior. Ele a puxou para a frente, forçando-a a ficar diante daquela massa humana submissa. A presença do Dom era o único anúncio necessário. Castel Fiorentino tem um novo mestre, ele disse, a voz sendo um barítono ríspido que alcançou os confins da praça. E o que pertence a Dante Ferrari permanece sob o manto dele. O homem girou a jovem para si com um movimento imperativo. Bianca sentiu o calor do peito do homem contra o dela, o aroma de sândalo e fumaça de charuto, substituindo o incenso da infância da jovem. Dante segurou a mandíbula de Bianca com uma das mãos, os dedos cravando-se com pressão, enquanto a outra mão se espalmava nas costas dela, fundindo as colunas vertebrais de ambos. O beijo final foi uma declaração de guerra contra o mundo exterior. Dante tomou os lábios dela com uma voracidade que não buscava carinho, mas confirmação. Foi um selo de posse executado sob a luz do meio-dia, um ato de domínio que dizia a cada alma ajoelhada que Bianca Vitali era o altar privado onde o Dom depositava a única devoção dele. Ela sucumbiu, as mãos agarrando as lapelas do terno dele, sentindo o rugido do sangue nos ouvidos da jovem, enquanto o mundo ao redor desaparecia. Naquela colisão de bocas, o último resquício da órfã pura foi incinerado. Dante afastou-se apenas alguns milímetros, a respiração rascante atingindo o rosto da órfã. O cinza dos olhos dele
estava transformado em uma tempestade de satisfação sombria. Ele a envolveu pelos ombros com o braço direito, um gesto que era ao mesmo tempo um abraço e uma barreira. O peso do braço do homem era a nova coroa de Bianca. Eles começaram a caminhada pela praça. A multidão abriu-se, mantendo as frontes voltadas para o chão. Cada passo de Bianca era guiado pela pressão lateral do corpo de Dante. Eles caminharam sobre as sombras dos ajoelhados, donos soberanos de uma Sicília que agora respirava sob o comando de um homem que trocara o perdão divino pela lei do chumbo. Dante não olhou para trás. Ele não olhou para a catedral onde a vida anterior dele apodrecia. Ele apenas apertou Bianca contra o flanco dele, os olhos fixos no horizonte de colinas que agora pertenciam ao Dom. A era do sacrilégio dera lugar à era do ferro. O sol continuava a queimar, mas em Castel Fiorentino a noite do Dom havia apenas começado. E assim termina o dark romance de hoje. Bianca esperava a proteção de um homem santo, mas acabou reinando nas sombras do monstro que destruiu o mundo dela apenas para possuí-la. Comenta aqui: Dante Ferrari é apenas um homem obcecado ou um monstro sem perdão? Like se esse sacrilégio trouxe arrepios. Se inscreva no canal e prepare-se para a próxima obsessão.